tarde, pessoal! Bem-vindos ao nosso curso de Processo Penal. Meu nome é Magda e hoje a gente vai estudar as exceções dentro do processo penal, começando pelas exceções de suspeição, impedimento e incompatibilidade. Bora lá então? Antes da gente ver cada uma das exceções de forma separada, a gente precisa trabalhar um conceito de exceções, falar o que são as exceções aqui dentro do Código de Processo Penal. As exceções, elas são consideradas para o Código de Processo Penal um meio de defesa indireta. E por que um meio de defesa indireta? Através das exceções, eu não vou atacar o mérito da questão principal. Eu não vou trabalhar com condenação ou absolvição do acusado. Mas eu vou trabalhar com a falta de pressupostos processuais ou condições da ação. É isso que as exceções vão buscar atacar aqui no processo penal. A falta de pressuposto processual ou a falta de uma condição da ação. E isso poderá gerar tanto a extinção do processo, sem julgamento de mérito, ou somente a dilação desse processo, a procrastinação desse processo. Então, as exceções são meio de defesa indireto, já que elas não atacam o mérito da questão principal, ok? E quais são as modalidades de exceções previstas dentro do Código de Processo Penal? Basicamente, duas modalidades de exceções: as exceções ditas dilatórias ou as exceções peremptórias. As exceções dilatórias são aquelas que não vão extinguir o processo sem o julgamento de mérito. Vão simplesmente procrastinar aquele processo, retirar de um juiz ou de um determinado juízo e passar para um outro, sem gerar extinção do processo. Por sua vez, as exceções ditas peremptórias são aquelas que vão extinguir o processo, mas lembrem, sem julgar o mérito, porque eu não estou analisando aqui a questão principal, ok? E como que funciona esse procedimento das exceções no Código de Processo Penal? O procedimento está previsto lá nos artigos 111 e seguintes do Código de Processo Penal. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que as exceções serão autuadas em autos apartados. Como assim em autos apartados? Elas não vão estar no meio do processo principal. Elas vão em autos apartados que serão apensados ao processo principal. Então, uma exceção, quando eu faço a oposição de uma exceção, ela é autuada em auto apartado e apensada ao processo principal. Ela não vai estar no meio daquele processo, mas em autos apartados. E, regra geral, a oposição de exceções dentro do processo penal não gera a suspensão do processo. Isso aqui é uma regra geral. Ao longo da gente estudar cada uma delas, a gente vai ver que algumas vão suspender e outras vão acabar acarretando a não suspensão do processo. Mas regra geral é que eu não tenha a suspensão do processo principal com a oposição das exceções. Ok? Esse é um conceitão geral sobre as exceções. Agora a gente já pode começar a estudar cada uma delas de forma separada. Começando com a primeira delas, a exceção de suspeição. A exceção de suspeição está prevista lá no rol do artigo 95 do Código de Processo Penal e também no artigo 107 do Código de Processo Penal, que traz como que será o procedimento da suspeição. E o que é suspeição? A suspeição, ela se caracteriza como questões objetivas externas, objetivas e subjetivas externas, que são trazidas para dentro do processo e afetam na imparcialidade do magistrado. É uma relação subjetiva do juiz com as partes ou ainda com o objeto daquele processo. Então, a suspeição são relações externas que vêm para dentro do processo e influenciam na imparcialidade do magistrado. Tornam aquele magistrado parcial para julgar aquele processo. O rol de questões que se apresentam como suspeição do magistrado está previsto lá no artigo 254 do CPP. Lá um rol de questões que apresentam quando que o juiz será considerado suspeito
ou não. Por exemplo, é causa de suspeição quando o juiz ele mantém uma amizade íntima ou uma inimizade capital com qualquer uma das partes. Imaginem vocês que o juiz é o melhor amigo, é padrinho, estudou a vida inteira junto com o acusado. E de repente esse acusado está respondendo um processo na mesma vara que aquele juiz atua. Ora, esse juiz, por mais que ele diga que não será parcial, no fundo ele vai ter uma predisposição para beneficiar o seu amigo. Então, suspeição, lembrando, são relações externas que vêm para dentro do processo e afetam na imparcialidade do magistrado. É uma relação subjetiva do juiz, seja com as partes, seja com o objeto daquela demanda, ok? E qual que é o momento da arguição da suspeição? Quando é que eu posso fazer a arguição de suspeição do juiz? Eu tenho um prazo pré-determinado para alegar a suspeição? Regra geral, não. Eu posso alegar a suspeição a qualquer momento. E por que a qualquer momento? Porque a atuação de um juiz suspeito no processo gera uma nulidade absoluta. E por esse motivo eu posso fazer a alegação a qualquer tempo. Eu não tenho um prazo pré-estabelecido para fazer a alegação de suspeição. Não precisa ser necessariamente no momento da defesa, no momento da instrução ou até a prolação da sentença. Posso fazer essa alegação a qualquer momento. A questão aqui aparecem duas questões. Primeira, posso alegar suspeição do juízo ainda em sede de inquérito policial? Como assim, Magda? Inquérito policial, o juiz se manifestando? Sim! De repente, o delegado de polícia representa pela prisão preventiva e vai para o juiz para decidir se ele decreta ou não essa prisão preventiva. E aí descobre-se que ele é inimigo capital do acusado. Qual é a chance dele decretar essa preventiva? Todas. Posso fazer a alegação de suspeição, então, ainda que eu esteja em sede de inquérito policial? Posso sim, desde, claro, que o juiz venha se manifestar ao longo desse inquérito policial. Mas nada impede que eu faça essa alegação de suspeição. Posso ainda alegar a suspeição em uma preliminar de apelação? Posso também. E se for o caso, eu posso alegar inclusive após o trânsito em julgado de uma decisão condenatória ou absolutória imprópria, uma vez que, conforme já falado, a suspeição é causa de nulidade absoluta. Pode ser alegada a qualquer momento, ok? Quem são as partes legítimas? Quem está legitimado a alegar a suspeição do magistrado? Aqui, a legitimidade é bastante ampla. O acusado pode alegar a suspeição do magistrado, membro do Ministério Público pode alegar a suspeição do magistrado, o próprio magistrado de ofício pode se declarar suspeito, de repente ele constata nos autos, vê que é o seu melhor amigo sendo acusado, ele já se declara suspeito. Claro, nada impede que o magistrado se declare suspeito de ofício. A questão da legitimidade aqui é saber, o assistente de acusação pode alegar a suspeição do juiz? E a resposta, apesar de haver uma certa divergência na doutrina, ela é positiva. O assistente de acusação, ele também tem interesse no trâmite de um processo penal justo. Então isso torna ele também legítimo para alegar a suspeição do magistrado, ok? A suspeição ainda, ela tem uma característica que ela precede o julgamento de todas as outras exceções. Como assim precede o julgamento? Se eu puser ao mesmo tempo duas exceções, a exceção de suspeição e a exceção de impedimento, por exemplo, ou incompetência de juízo, entrei com a exceção de suspeição e incompetência de juízo. A primeira a ser julgada, segundo o artigo 96 do Código de Processo Penal, será a exceção de suspeição. Ela tem preferência no julgamento perante as demais exceções. E por que isso? Ora, se eu estou atestando, querendo falar que aquele juiz não é imparcial, essa é a primeira exceção que deverá ser julgada, para que aí as demais possam ser analisadas já pelo próprio magistrado. Então, uma exceção de suspeição, eu estou trabalhando com a imparcialidade ou não do magistrado, ela tem essa preferência no julgamento perante as demais exceções.
ok? A exceção de suspeição, ela apresenta efeito suspensivo? Opus uma exceção de suspeição, suspende-se o processo principal? Regra geral, não. Lembra que a gente comentou logo no comecinho da aula que, em regra, a oposição das exceções elas não suspendem o curso do processo principal. Porém, na suspeição, se a parte contrária concordar com o pedido, falar realmente é caso de suspeição, suspende o processo principal. E também, quando o próprio juiz ele se declara suspeito de ofício, ele suspende o curso do processo e até que seja remetido para outro juízo. Ele não vai continuar se manifestando naquele processo se ele mesmo já se declarou suspeito. Então ele declara a sua suspeição, suspende o processo e encaminha para o juízo competente. Então, na suspeição, eu posso sim visualizar a possibilidade de suspensão do processo principal. Isso aqui está lá no artigo 102 do Código de Processo Penal, ok? E como que funciona esse trâmite? Como que eu faço essa oposição de exceção de suspeição? Quem que vai julgar essa exceção de suspeição? Como que é todo esse procedimento da suspeição? Primeira coisa, já mencionei para vocês, é que o próprio juiz pode se declarar suspeito de ofício. Declara os motivos nos autos e remete ao juiz competente, é um juiz que não seja suspeito. Encaminha para o seu substituto. Então, o próprio juiz pode declarar sua suspeição de ofício. Porém, se o juiz não declarar sua suspeição de ofício, o trâmite a ser seguido é esse exposto aqui para vocês. Então, vamos entender como que funciona essa questão? Primeira coisa, caso o juiz ele não se declare suspeito de ofício, as partes, para alegarem a suspeição do magistrado, deverão fazer isso mediante petição escrita. A parte obrigatoriamente tem que apresentar uma petição escrita. A exceção de suspeição, ela não pode ser apresentada verbalmente. Eu tenho que fazer isso mediante uma petição escrita. Nessa petição, ainda segundo o artigo 98 do Código de Processo Penal, eu posso juntar provas e testemunhas. Porque eu não posso simplesmente alegar, olha, o juiz é suspeito. Tá, prove que ele é suspeito. Então eu tenho que fazer juntada de provas e de testemunhas, se for o caso aqui. Mas sempre uma petição escrita, ok? Apresentada essa petição ela vai para o juiz, para aquele juiz que eu estou querendo que declare suspeito. Estou alegando a suspeição daquele juiz. Vai para ele mesmo analisar. Ele, ao ler a minha petição, ele tem dois caminhos a seguir. O primeiro deles é ele concordar. É ele concordar com a suspeição e ele mesmo se afastar dos autos. Falar, olha, tem razão, é causa de suspeição, concordo. E encaminha os autos para o seu substituto. Então, a primeira opção desse juiz, ao receber a minha petição, é se afastar dos autos. Reconhecer que ele é suspeito para aquela demanda. Porém, a gente sabe que nem sempre vai ser assim, nem sempre serão flores. O juiz ele pode não concordar com o seu pedido, falar, olha, não é causa de suspeição, não sou amigo do fulano, nem conheço ele, não sou suspeito e eu vou julgar isso aqui. E aí, como é que funciona se ele não concorda com o meu pedido de suspeição? Nesse caso, se o juiz não concordar com o meu pedido, ele deve apresentar uma resposta em 3 dias. Ele vai responder aquele meu pedido de suspeição. Nessa resposta, também por escrito, o juiz vai juntar provas e, se for o caso, também vai arrolar testemunhas. Mas ele vai responder aquele meu pedido inicial de suspeição. Feita essa resposta aqui, esses autos são encaminhados para o tribunal ao qual o juiz está vinculado, TJ, TRF. Caminha para o tribunal ao qual esse juiz está vinculado. E é ele que vai julgar esse pedido de suspeição. Chegando no tribunal, o tribunal tem 2 caminhos a serem seguidos. Um, indeferimento liminar. Ele olhou meu pedido, analisou a resposta do juiz e falou, olha, não tem nenhum cabimento esse pedido de suspeição aqui. Nem juntou prova, não demonstrou nada, só fez alegações soltas. Indefiro liminarmente. O
tribunal tem essa possibilidade aqui, segundo o artigo 100, parágrafo 2º, indeferir liminarmente o meu pedido. Se não for o caso de indeferimento liminar, o tribunal ele vai ouvir as testemunhas que eventualmente tenham sido arroladas, tanto no meu pedido inicial quanto na resposta do magistrado. Chama as testemunhas lá, vamos ouvir todo mundo, ver se esse juiz é imparcial, não é parcial, se é suspeito, não é suspeito. Chama as testemunhas, faz inquirição das testemunhas. Feita a inquirição das testemunhas, o tribunal vai julgar finalmente esse meu pedido de suspeição. E aí ele pode concordar com o meu pedido de suspeição, nesse caso o juiz se afasta, ele vai afastar do juiz, ou ainda ele pode julgar improcedente meu pedido de suspeição. E nesse caso o juiz, esse juiz aqui, aquele que eu estava alegando a suspeição, ele segue no processo, ok? Esse aqui, então, é o trâmite da suspeição. Suspeição, lembrem, tem que ser sempre apresentada de forma escrita. E quem vai fazer o julgamento, caso o juiz não concorde, será o tribunal, ok? Sobre suspeição do magistrado, basicamente era aquilo que a gente precisava trabalhar. Mas ainda, a gente pode alegar a suspeição de outros órgãos, começando pelo Ministério Público. Posso alegar a suspeição de membro do Ministério Público? Ou isso fica restrito ao magistrado? Não, eu posso também sim alegar a suspeição do membro do Ministério Público. O artigo 258 do Código de Processo Penal traz na sua redação que eu posso fazer a alegação também da suspeição do membro do Ministério Público. E aí eu pego também o mesmo artigo 254 e aplico aqui para o membro do MP. Se ele se enquadrar numa daquelas hipóteses, eu posso alegar a suspeição do membro do Ministério Público também, ok? Dentro dessa suspeição do Ministério Público, duas questões que aparecem direto em provas. Primeira delas é, de quem é a competência para julgamento da suspeição do membro do Ministério Público? Quem vai julgar esse pedido de suspeição do membro do Ministério Público? Segundo o artigo 104 do Código de Processo Penal, quem julgaria esse pedido de suspeição do membro do Ministério Público seria o magistrado de primeira instância. Aquele magistrado na mesma vara que o promotor está trabalhando. Aquele magistrado, então, julgaria esse pedido de suspeição contra o membro do Ministério Público. É isso que diz o artigo 104. Porém, por favor, muita atenção, se você pensa em fazer concurso para o Ministério Público, afasta esse artigo 104 da tua cabeça. Numa prova discursiva, o correto é falar que esse artigo 104 aqui, ele está tacitamente revogado. E quem deve fazer o julgamento de um pedido de suspeição de um membro do Ministério Público é o órgão superior do Ministério Público, uma vez que o magistrado ele não é hierarquicamente superior ao promotor de justiça. O promotor de justiça ele tem independência funcional, também aplica-se ao princípio do promotor natural. São situações diversas aqui. Não há uma hierarquia entre magistratura e Ministério Público. Por esse motivo, quem deve julgar uma exceção do Ministério Público deve ser o órgão superior do Ministério Público. Ora, se quem julga a exceção do magistrado é o TJ, então quem vai julgar a exceção contra o membro do Ministério Público é o órgão superior do Ministério Público. Ok? Então, muito cuidado com isso aqui. Segundo a redação do artigo 104, seria o magistrado. Mas uma prova discursiva não cometa esse erro, principalmente se for uma prova para o Ministério Público. Fala que será o órgão superior do Ministério Público. Ok? Uma segunda questão sobre a suspeição do Ministério Público é: a atuação do Ministério Público na fase investigativa torna ele suspeito para atuar em fase de ação penal? Pode o Ministério Público investigar, oferecer a denúncia e seguir no processo? Ou isso seria causa de suspeição? A resposta está na súmula 234 do STJ.
a atuação do membro do Ministério Público na fase investigativa não torna ele suspeito para atuar na ação penal. Ele pode oferecer denúncia e pode seguir na ação penal normalmente. Então ele pode investigar, denunciar e seguir no processo que não será causa de suspeição. Ok? Próxima questão de suspeição que a gente precisa trabalhar é sobre a suspeição da autoridade policial. Posso alegar a suspeição do delegado de polícia? E a resposta, segundo o artigo 107 do Código de Processo Penal, é não. Segundo o artigo 107, as partes elas não podem alegar a suspeição da autoridade policial. Porém, a autoridade policial, constatando uma das hipóteses lá do artigo 254, pode se declarar suspeita de ofício. Mas as partes, assim como elas podem fazer com o Ministério Público, o magistrado, não podem alegar a suspeição da autoridade policial. Somente ela pode se reconhecer suspeita de ofício. Então, muito cuidado com essa questão aqui do delegado de polícia, que as partes não podem alegar a suspeição dele. Porém, caso o delegado perceba, se enquadre numa das hipóteses do artigo 254, pode se declarar suspeito de ofício. Ok? Uma última questão aqui sobre suspeição é sobre a suspeição dos membros, dos jurados no tribunal do júri. Posso alegar a suspeição de um jurado lá no tribunal do júri? Com muito mais razão do que eu posso alegar a suspeição de magistrado, de MP e da autoridade policial eu não posso. Mas com muito mais razão. E por quê? Os jurados, eles não mostram os motivos pelos quais eles levaram eles a tomar aquela decisão. Então, por essa razão, eu posso sim alegar a suspeição dos jurados no tribunal do júri. Lembrem que, em sede de tribunal do júri, cada parte pode recusar 3 jurados de forma imotivada. A partir do quarto, você precisa motivar por que está afastando esse jurado. E uma das alegações aqui que a gente pode se utilizar é da suspeição. De repente, marido e mulher, um deles já foi sorteado para compor o conselho de sentença, a mulher não pode participar. Você alega a suspeição dela, ok? Os artigos 448, 449 e 451 trazem hipótese quando que as pessoas não vão poder funcionar como jurados no tribunal do júri. E aí eu utilizo esses artigos aqui para poder fazer a alegação dos jurados no tribunal do júri. Mas é perfeitamente possível que eu alegue a suspeição dos jurados também, ok? Seguindo, vamos trabalhar agora com o impedimento. O impedimento, ele está previsto lá no artigo 252 do Código de Processo Penal. E o impedimento, diferente da suspeição, ele se refere a causas internas ao processo que afetam a imparcialidade do magistrado. Aqui, de novo, eu trabalho com a imparcialidade ou não do magistrado. Mas enquanto lá na suspeição eram causas externas que afetavam a relação do magistrado, da imparcialidade do magistrado, aqui no impedimento eu tenho causas internas que vão atrapalhar, vão interferir na imparcialidade ou não do magistrado. Por exemplo, o magistrado ele não pode ser parte no processo, por exemplo, vítima, e ao mesmo tempo juiz naquela causa, na causa que ele mesmo é vítima. Isso torna ele impedido de atuar naquele processo, ok? Então, aqui são fatores objetivos internos ao processo e que também interferem na imparcialidade do magistrado. O rol dos impedimentos está lá no artigo 252 do Código de Processo Penal. E aqui para o impedimento, vale tudo que a gente tratou para a suspeição. Momento da arguição, a qualquer momento, posso alegar também em sede de inquérito policial, não tenho prazo para alegar o impedimento. Legitimidade também do acusado, do seu defensor, do Ministério Público. O próprio juiz pode de ofício se declarar impedido. E ainda o assistente de acusação, a gente permite que ele faça essa alegação de impedimento, até porque ele tem interesse num processo penal justo. Então, tudo que foi dito aqui para suspeição aplica-se ao impedimento.
inclusive a forma de alegação. Caso o juiz ele não se declare impedido de ofício, eu aplico todas essas regrinhas aqui lá para o impedimento. Então é bem tranquilo o impedimento. É só dar uma lida no rol do artigo 252 para saber quais são as causas de impedimento e aplicar tudo aquilo que foi dito para a suspeição, ok? E aí, para fechar nossa aula de hoje, só falta a gente tratar da incompatibilidade. A incompatibilidade está lá no artigo 253 do Código de Processo Penal e nas leis de organização judiciária. A incompatibilidade diz a doutrina que são causas que não se enquadram nem como suspeição e nem como impedimento. O que sobrar é incompatibilidade. O artigo 253, por exemplo, fala pra gente que dentro do mesmo tribunal, dentro de uma mesma câmara, não podem atuar juntos desembargadores que sejam parentes entre si. De repente, marido e mulher são desembargadores, eles não podem atuar na mesma câmara ou na mesma turma, porque isso também vai afetar na imparcialidade deles. De repente, um já votou, o outro pode ser motivado a votar de forma igual, para seguir aquilo que seu cônjuge, aquilo que seu companheiro levou em seu voto. Então, as causas de incompatibilidade, elas estão previstas nas leis de organização judiciária, mas são aquilo que não se encaixa como suspeição e nem como que se encaixa como impedimento. Todas as outras causas que afetarem a imparcialidade do magistrado se enquadrariam como incompatibilidade, ok? E mesma coisa que foi dita aqui para o impedimento. Segundo o artigo 112, infine, do Código de Processo Penal, tudo que foi dito para suspeição aplica-se aqui para incompatibilidade também. Mesmo procedimento. Se o juiz não se declarar de ofício, segue todo esse procedimento falado para a suspeição. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada e tenham bons estudos.